O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos para os discípulos e disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutai, Minha filha, olhai e ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, vossa amadíssima esposa, Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, hoje, ouvindo o Evangelho de São Lucas, estamos meditando aqui as bem-aventuranças, que se encontra em São Mateus também. E que no Evangelho de hoje nós ouvimos Jesus pregando, e nós que aqui estamos para compreender este Evangelho precisamos pedir o Espírito da Igreja. Porque as bem-aventuranças, elas são um clamor e uma prece para aqueles que querem algo a mais com Deus. Aqueles que já foram chamados por Deus, mas que querem abandonar, possamos assim dizer, os afetos mundanos ou os sentimentos mais próximos, de si, e decidiram viver algo que é necessário para a nosso apostolado, que a gente chama a alma do apostolado. Podemos então pedir a Deus o dom de sermos como o grão de trigo, que cai na terra e que morre e que dá frutos. Aquele que deseja morrer pelo reino de Deus jamais buscará os próprios afetos, os próprios desejos. Então, amados, simplesmente nós precisamos, para termos o Espírito da Igreja, fazer o nosso apostolado, morrendo cada um, buscando fazer a vontade de Deus, morrendo para si, para que o outro viva. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Então, apenas olhando para o fim último da nossa vida, o momento da nossa morte, é que nós vamos perceber o quanto foi necessário mais não olharmos para nós mesmos, mas olharmos para o crucificado, aquele que nos deu o dom de amar, o dom de nos entregar, o dom de dar a vida, e isso é ser cristão. Só que Lucas, ele traz algo a mais. Ele, além dos conselhos, aqueles que já estão no caminho, os pobres, aqueles que têm fome, que não querem saciar seu próprio estômago, da sua própria barriga, aqueles que choram, né, que estão ofertando a Deus o seu tempo, sua vida, e isso cobra a alma, são consolados por Deus. Jesus Cristo ainda, ele exorta aqueles que estão aí buscando as suas próprias afeições. E aí ele vai dizer, ai de vós os ricos, ai de vós aqueles que têm de fartura, ai de vós os que ficam rindo à toa, ai de vós aqueles que vivem para serem elogiados. Amados, então, os ais de nosso Senhor Jesus Cristo, eles são um apelo para aquela parte da nossa alma ou da nossa vontade que deseja o apreço. É aquela parte de nós que dá e cobra depois. Aquela que dá, eu vou dar a minha vida, eu vou dar o meu tempo, mas depois eu vou cobrar. Então é sempre muito bom a gente lembrar que nosso Senhor Jesus, uma vez, ele disse aos seus apóstolos, aqueles que põem a mão no arado e olham para trás, não é digno aqueles que põem a mão no arado e olham para trás, não é digno de mim. Sim ou não? Aqueles que põem a mão no arado e olham para... Vamos imaginar a cena. O que é um arado? O que é um arado? Um cultivador. E o cultivador manual. Vamos pensar no manual, tá? Aquele que é puxado pela junta do boi. Sim ou não? Esse precisa de uma guia. Você tem que estar... Você já pensou em colocar a mão no cultivador e olhar para trás? Sim ou não? Se você faz isso, o que acontece com o chão? Ele vai ficar todo torto. E nosso Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho dele é reto. Você põe a mão, você fica olhando para os seus... eu queria isto, eu queria ser rico, eu queria, que mais, né? Muita fartura, eu queria tanto reconhecimento por este meu empenho, vamos dizer assim, um reconhecimento aleatório, digamos, né? Aquelas coisinhas que ficam ali dentro, né? Futricando ali no coração, né? E aí você, nesse momento, você não está olhando para Cristo. Então, quem põe a mão no arado e olha para suas próprias vontades, não é digno de mim. Então, amados, o que precisamos então pedir na nossa oração diária, e aí a gente precisa disso para que a gente possa começar a nossa vida em Deus, significa a gente... Na nossa oração, ou no nosso tempo, nós precisamos imaginar, parar e pensar o que a Virgem Maria faz, o que São José faz, o que nosso Senhor Jesus fez. Então, quando a gente começa a parar e estamos dentro, quem está dentro da igreja, pensando em si próprio,
pensando e não gasta tempo, nossa, Senhor, eu preciso pensar em mim mesmo, mas saber se eu estou realmente tendo um apostolado eficiente. Será que as pessoas estão se convencendo do amor de Deus? Será que as pessoas estão se convertendo na minha comunidade? Então, Senhor, o que eu preciso fazer para as pessoas se converterem? O que é que eu preciso fazer? Aí você vai meditando, vai pensando no Evangelho, Deus vai lhe falando o que você precisa fazer. Bem-aventurados, 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 ai de vós, ai de vós, ai de vós, no dia de hoje, por exemplo. E pensar, amanhã eu preciso, como eu farei a festa de Nossa Senhora Aparecida este ano? Vamos pensar juntos. Como é que acontecerá a festa para que a comunidade inteira seja tocada, revestida pelo manto azul, anil, da cor do céu, da Virgem Maria? Será que, se nós agirmos deste modo, o manto azul de Nossa Senhora cairá sobre nossas cabeças, para ver se os filhos dela se abram mais ao Espírito da Igreja? Então a Mãe do Céu, ela vai nos inspirando. E nós vamos aqui convencendo o nosso coração do que a Virgem Maria ela quer, do que a Virgem Maria ela deseja. E, amados irmãos e irmãs, neste sentido, nós trazemos as bem-aventuranças como evangelho, conselhos para aquele que querem na terra viver uma experiência de céu. Uma experiência de que nós, sendo pobres, como é que é feliz um pobre? Maria era pobre, ela não tinha em casa muita coisa, mas ela era rica, até porque a casa era dela, que os pais Joaquim e Ana deixou. É tanto que ela herdou esta casa, mas ela tinha esta casa, queria essa casa para ela, ou aquela casa, quando ela partisse, ela iria doar. José era pobre, então, mas como era a pobreza de José? Ele era triste porque era pobre, ele era preguiçoso porque tinha uma profissão de marceneiro. Ele pegava uma peça e via fazer, daqui a tanto tempo eu termino isso aqui, e aí pegava o dinheiro das pessoas, assim, aleatória. Ou ele era honesto, ou ele era reto, ou ele era prudente, ou ele cumpria com seus deveres. Então, o que é que vem a ser uma pessoa que tem fome, mas é saciado? Porque Pedro, Tiago, João, André, eles eram homens que tinham fome, pescava peixe para vender e para comer. Mas Jesus chegou para ele e disse: senhores, vocês agora serão pescadores de homens. Eles não pensaram duas vezes o que a gente vai comer, como é que a gente vai trabalhar. Bom, o mestre está dizendo, nós vamos segui-lo. E dentre eles é tanto que teve um que não acreditou tanto na palavra de Jesus Cristo, e quando Jesus disse: e vocês também vão embora? Judas era para ter ido embora, mas ele ficou ainda ali. É tanto que ele foi o traidor. Então, amados, pegando esses exemplos, que Nosso Senhor Jesus, aqueles que choram, como é feliz o que chora? Mas chorar é um sinal de tristeza? A gente chora, mas, amados, aquele que tem uma confiança em Cristo, mesmo que passe por situações que o leve a chorar, este choro é um choro de coragem, é um choro de consolo, é um choro de que eu estou sofrendo, Senhor, mas não é por mim, é por ti. Então isso faz com que cada um desses filhos torne-se cada vez mais corajosos para serem a Cristo fiéis e assim a tomarem posse do Espírito da Igreja, que é o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito que fecundou a Virgem Maria, que a fez ser santa na terra, que a fez ser assunta aos céus e que a fez esperar na terra confiantemente, ter uma esperança de que todos esses sofrimentos que a Virgem Maria passou na terra,
que São José passou, que os santos passaram, cumpriu então aquilo que nosso Senhor Jesus falou no fim deste evangelho. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Jesus estava de acordo com aqueles que sofreram pelo reino, que prepararam a vinda do Senhor. O último deles foi São João Batista. Quem hoje prepara a vinda de Jesus Cristo? Os sacramentos, a confissão, é a vinda de Cristo na comunhão, para que a gente possa confessar bem, para comungar bem e assim prepararmos a vinda de nosso Senhor Jesus em cada Eucaristia, até que Ele venha, possamos então nos santificar para que aqui na terra, no céu sermos salvos, porque no céu só mora quem é santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.